Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mensageiro Podcast. E como vocês puderam notar, né, eu dei uma mudada aí. No último episódio eu falei, né, que ia tentar trazer mais esse Ícaro que os íntimos conhecem e isso tá se revelando, né, que até o cabelo eu mudei e particularmente facilitou muito a minha vida e eu também senti que eu fiquei mais bonito, tá? Brincadeiras à parte, que alegria saber que vocês estão aqui comigo. Tô muito feliz sempre com a repercussão, com as mensagens que eu recebo. É sensacional, né? A gente poder ver um projeto que nasce do nosso coração ganhando espaço e ganhando o coração das pessoas também. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. E hoje o episódio, assim, ele tá caprichado, né? Já deu pra perceber que eu não conheço qualquer pessoas, né? Eu conheço uma galera aí top de linha. E a de hoje, gente, assim... é a pessoa que eu afirmo assim, sem a menor sombra de dúvida, que tem uma grande responsabilidade aí no meu desenvolvimento profissional nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Assim, é uma pessoa fantástica, né? Que hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais essa pessoa aqui, que eu converso mais com ela do que com a minha mãe ultimamente. Então, seja bem-vinda, Aline. Querida, maravilhosa, minha amiga, minha parceira, minha diretora. Gente, são muitas relações em uma só aqui, né, Li? Seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal, muito prazer. É uma alegria estar aqui junto com vocês. Com você, Ícaro, que eu tenho tanto respeito, tanta admiração. E esse aprendizado é mútuo. O tanto que a gente vem crescendo juntos, né, nos últimos 2 anos, é muito legal. Cada um com a sua competência, cada um com o seu olhar de mundo. E juntos a gente constrói muita coisa legal. Então, um prazer, espero que vocês gostem. Sempre somando, né, Li? Acho que o que faz a diferença em tudo que a gente faz, né, e na nossa relação, seja ela qual for nessas várias caixinhas, é que a gente está sempre à disposição para somar, né? E eu gosto muito, né, daquela frase que 1 mais 1 não são 2. Né? Então, quando você realmente colabora, o resultado é muito mais do que 2. Eu acho que a gente faz isso muito bem, né? Multiplica. Gostei dessa, adorei. E o papo hoje, pessoal, a gente vai falar de carreira. A Aline tem uma carreira extraordinária, assim, vocês vão perceber. A gente vai falar de espiritualidade. A gente vai falar também de todo o processo que a gente tem vivido, né? Nesse processo de expansão do Servir, na casa na qual nós somos membros. Vai ser bem especial, tá? E, Oli, eu sempre gosto de começar o episódio convidando o meu convidado para dizer, né, quem ele é. Então, quem que é a Aline? Legal. Pergunta profunda. A Aline é uma pessoa muito plural, me considero muito plural, e uma pessoa com muita energia. Eu tenho muita energia e direciono essa energia para construir um mundo melhor, para crescer junto ao lado das pessoas que eu gosto. Então, ao longo da vida, né, eu aprendi muito a direcionar essa minha grande energia. E tenho um pai e uma mãe incríveis que foram muito importantes assim na construção de quem eu sou, dos meus valores, da forma que eu vejo o mundo. Sou filha caçula, tenho um irmão e minha irmã mais velhos, que também foram muito importantes na minha vida. E hoje sou casada com o Stefano, um marido que está aí comigo há uns 8 anos. A gente cresceu juntos. Tenho 2 cachorros, uma cachorrinha linda, a Luna, uma Whippet, e o Bruce, que é um Doberman grande que cuida da nossa casa. E... tenho o meu lado profissional, cresci no mundo de tecnologia, comecei minha carreira muito cedo, né, em empresas grandes de tecnologia e no mundo de vendas. E também trabalho no Curat, né, nessa instituição que a gente se dedica tanto, na parte administrativa. E sou uma pessoa muito carinhosa, gosto de trocar muito e de crescer junto com as pessoas que eu amo. Isso é um pouquinho de mim. Divertida. E não é pouca energia não, viu, gente? Ali não é muito alta, assim, mas tem muita energia. Recentemente a gente estava conversando com um amigo em comum que a gente tem, né? E aí a gente tava falando dela, né? E ele falou, ali é 10 anos à frente da gente, esquece, não dá pra acompanhar, não. Porque quando a gente tá aqui, ela já foi lá pra outra ponta, né, Li? Li, eu queria conhecer um pouquinho mais, né? Que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da sua trajetória.
né? Hoje, por tudo que a gente conversa, dá pra ver o quanto você é bem sucedida, né? O quanto você tem resultado do seu profissional. E eu queria começar por esse gancho, pra gente ir linkando no caminho com tudo que a gente vive, né? Olhando um pouco mais pra essa parte espiritual da coisa. Legal. Bom, voltando um pouco no tempo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre acreditei muito no poder da comunicação. E fui fazer faculdade de comunicação, fiz SPM, fui muito feliz lá, joguei muito futebol lá, era muito divertido também. E entrei muito cedo na Microsoft, com 20 anos, mais ou menos, tive a oportunidade de começar a trabalhar lá. Não conhecia nada de tecnologia, não sabia a diferença na época, né, de um data center, de um servidor, de nuvem. Tive que aprender, assim, tudo do zero. Isso foi um processo de resiliência muito legal, que a gente pode explorar um pouco mais para frente. E fiquei 7 anos na Microsoft, né? Saí, depois voltei. Trabalhei 1 ano na Microsoft na Costa Rica. Foi uma experiência muito legal, uma experiência internacional, né? De estar fora, conhecer gente de outros países. E aí, depois fui para a Salesforce, que é outra empresa grande de tecnologia também, onde eu fiquei 3 anos. E na Salesforce eu tive a oportunidade de aprender muito mais sobre negócio, né? Como que pensa um CMO, um chefe de marketing, um diretor de vendas, um diretor de operações. Porque a Salesforce ela tem solução para ajudar as empresas a estruturarem a operação delas. Então, eu aprendi muito sobre negócio na Salesforce, tecnologia voltada para negócio. E aí, depois, recebi o convite de ir para o Google Cloud, especificamente, onde eu estou 3 anos, que tem sido uma experiência muito legal, porque é uma empresa diferente, assim, que realmente pensa no funcionário, que tem uma cultura de performance muito forte, mas com muita colaboração, que acho que são 2 coisas, às vezes, difíceis de você juntar. E ao longo dessa trajetória, aprendi muito, sempre me reinventando, porque o mundo de tecnologia é um mundo que está sempre mudando, então o que eu sabia ano passado não vai fazer com que eu tenha performance hoje. Então, essa capacidade de estar sempre aprendendo e buscando se diferenciar, sempre esteve presente, assim, na minha trajetória. Legal. Uli, me deu curiosidade de saber como é que era para você enxergar como a mente desses caras, né? Muitos em si gênios, né? Como era para você enxergar isso, né? Hoje, o que você percebe que isso te trouxe de aprendizado, assim, que faz a diferença, né, em tudo que você faz, né? Maravilhosamente. Legal. O maior aprendizado, Ícaro, que eu tive me relacionando com essas pessoas foi entender que todo mundo é humano. Porque a gente tende, né, quando a pessoa está aí num cargo muito alto, a gente tende a idolatrar a pessoa e achar que é perfeito. E aí a gente fica com vários dedos de conversar e de se colocar de igual para igual. E ao longo do tempo eu fui percebendo que, independente do cargo que a pessoa ela tá ali com um objetivo, ela tem seus medos, ela tem seus sonhos, ela também está buscando desenvolver relações de confiança. Então, quando eu consegui entender isso e me colocar a nível de igualdade com esses executivos, foi que as coisas realmente começaram a fluir. E aí, consegui acessar toda essa inteligência, essa visão objetiva, visão estratégica, né, de alocação de recursos e de cultura. Mas, para mim, o mais importante foi conseguir acessar esse lado humano, independente de quem fosse. Que legal. Interessante você falar isso, né? Que ontem, um curso que eu tô fazendo sobre comunicação com propósito, esse foi um dos pontos da discussão, né? Do quanto existe uma crença coletiva de um formato, né? De líder. E sempre quando a gente tá servindo algum líder, a gente tem essa sensação de alguém inalcançável, né? Ou de uma pessoa muito alta. E é legal isso, né? De
de olhar e falar, pera, mas tem um humano ali, né? E no dia a dia, na busca, né, de crescer e de subir de cargo e de explorar caminhos dentro do seu âmbito profissional, a gente esquece desse lugar, né? Que tem uma pessoa que tá ocupando o espaço, mas que tem sonhos, desejos e vontades, né? Que é humana, né? No último episódio eu até falei sobre isso, eu vejo espaço para humanizar muito as lideranças, sabe? Né? Você tá nesse papel, mas vamos trazer proximidade, vamos ser amigos, vamos se relacionar, Sim. Né? Que consequentemente a empresa só tem a ganhar, né? Quando eu vejo dessa forma, quando você cria proximidade com os seus funcionários, eles vão querer participar da sua vida com você, né? Sim. Não, e o que é legal disso que você trouxe, que eu acredito muito, quando você traz essa proximidade, a relação, ela vira de mão dupla. Porque o líder que está ali, ele tem muitas competências interessantes de liderança, de conhecimento, de experiência para estar naquele cargo. Só que tem muitas coisas que ele também tem a desenvolver e que o time dele tem de positivo. Então, quando você cria essa relação de mão dupla, eu acho que flui muito melhor, porque o líder cresce muito mais também. Se você fica nessa relação, né, distante, fica uma relação unilateral e o líder não cresce, o time também não. Então, eu acredito muito nessa humanização. E um outro ponto também é de nós nos reconhecermos como pessoas de valor, independente com quem nós estejamos falando. Né? Então, não importa se é o presidente dos Estados Unidos, se é o presidente do Brasil, se é a minha estagiária, você reconhecer o seu valor e falar, não, eu tenho sim um ponto de vista a acrescentar, né? Porque muitas vezes a gente não se coloca nesse nível e por isso que a relação também não é estabelecida. Sim, e também tem uma ideia, né, de quem chega nesse lugar de liderança, de achar que tem que dar conta de tudo, né? De que tem que ter respostas para tudo. E é nítido quando você olha para índices, né? Chegou agora essa nova legislação da ESG, né? Que já mostra que esse caminho, ele não tá dando certo. Sim. Né? Não tá saudável, né? Porque é gigante a quantidade de pessoas que se afastam com questões mentais, né? E os líderes, né, ao meu ver aqui, acho que eles acabam tendo um desafio maior. Que é até uma frase que meu professor usou ontem durante o curso, que foi muito legal, né? Que eles contratam esse instituto, ele vai até lá, Instituto Voz do Ser, pessoas maravilhosas. Eles vão até lá e o líder fala assim, eu preciso que você dê jeito nessa galera aí. E eles falam, não, a gente quer dar o jeito em você. É em você que a gente quer ir, porque aí todo o resto se resolve, né? É isso mesmo. E uma das coisas, assim, que eu aprendi na minha trajetória também, eu sempre fui uma pessoa muito de ajudar, de dar, né? De colaborar, de sempre ajudar no que eu posso. E aí eu aprendi a importância também de saber receber. Porque para o fluxo da vida fluir, você tem que estar no equilíbrio entre o dar e receber. Você não tem que só dar. Se você só está dando, você está no desequilíbrio. Se você só está recebendo, você também está no desequilíbrio. Então, desenvolver isso do dar e receber e pensando no líder, o líder está ali se doando muito, né? Segurando a pressão e ajudando num ponto, ajudando no outro, ouvindo todo mundo. Mas, por outro lado, ele também precisa receber, né? Estar aberto a receber ajuda, a conversar, a ouvir outras opiniões. Sim. O líder, né, eu ouvi uma frase que o líder fica sanduichado, né? Porque tá a diretoria aqui, né, e a parte operacional aqui. Ele é o cara que tá no meio sobre essas duas pressões, né? Então são dois canais para corresponder, né? Para dar conta. Mas que legal, né? Porque a ideia de liderança, às vezes, ela vem de um lugar de onde eu não posso receber, né? Eu tenho que saber tudo, eu tenho que dar tudo, eu tenho que estar sempre, né, no meu
patamar mais alto de entrega, quando na verdade não, né? E até um pouco a gente estava discutindo ligação antes, Sim. que é o desafio, né? Então eu enquanto líder, né, das coisas que eu faço profissionalmente, eu me vejo exatamente nesse momento, porque as coisas estão crescendo, expandindo, eu preciso começar a soltar e confiar, né? Só que aqui bate várias inseguranças, mas não vai fazer do jeito que eu gostaria, né? Às vezes faz melhor do que eu faria, às vezes não vai fazer, né? E aí entra um lugar aqui que é desafiador, mas é um aprendizado para a vida, né? Que é o confia no fluxo, tá se apresentando, solta, dá um direcionamento, né, de forma correta e confia, né? Só que esse lugar de confiar, né, pra gente que se pega às vezes nessa crença, né, que hoje eu tô vendo que não faz sentido nenhum, é um desafio, dá um frio na barriga. É um desafio. E hoje mesmo, de manhã, eu tava dando um treinamento sobre gestão de tempo, delegação. E os líderes, em geral, eles têm esse perfil de serem um pouco mais controladores, porque para eles terem chegado até lá, né, assim, eles têm um controle, uma gestão, sabe fazer acontecer e tudo mais. Só quando você vai praticar a liderança, e aí eu trouxe, né, você tem 3 formas. É o controle, que você tá ali no extremo, você não consegue soltar, você acha que não vão fazer tão bem quanto você fica apegado àquela função. Só que aí o que acontece? Você começa a ficar sobrecarregado, você fica cansado, você não faz com tanta qualidade porque você tá com muita coisa, você não dá espaço para os outros, você não desenvolve as pessoas porque as pessoas não têm espaço para fazer. E no outro extremo, eu chamei de delargação, que é você largar. Então, em vez de você delegar, você passa a atividade para a pessoa, não explica como faz, não alinha como você quer, não alinha a data, não alinha o resultado e espera que depois de 3 semanas o resultado chegue ótimo para você. Também é o outro extremo. Dificilmente. E como que a gente consegue chegar no equilíbrio que é a delegação? De você soltar, mas soltar com responsabilidade, entendendo que a responsabilidade ainda é sua, mas alinhando a expectativa, capacitando a pessoa, fazendo o acompanhamento. E com isso, a pessoa vai se desenvolvendo. Daqui, talvez em 1 mês, a atividade que ele fez, você faria melhor. Mas daqui a pouco, em 3 meses, ele vai estar fazendo sozinho e às vezes muito melhor. Com certeza. Então, essa visão de médio e longo prazo e não só olhar o curto é muito importante. É muito importante, né? Nossa, eu tô bem feliz com esse episódio, assim, eu vejo muito espaço pro desenvolvimento e crescimento do mundo, né? Deixando as coisas mais espirituais, não no sentido de religiosas, né? Mas trazendo as pessoas pro autoconhecimento, né? Eu vejo muito que nesse momento as empresas elas vão ter um papel importantíssimo de ajudar o mundo e as pessoas fazerem essa transição, né? Da gente se conectar com essa parte mais humana e menos capitalista, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E é muito interessante, né? E esse insight ele vem justamente de observar, né? Então, eu trabalho com um público que busca o serviço, né? Que a gente oferece por ansiedade e depressão e várias coisas. E, em sua maioria, essa ansiedade vem, né, por conta do trabalho. Só que o trabalho não é o problema, né? É a pessoa que tá ali, mas às vezes o servir dela nem é naquele lugar. E foi muito engraçado que antes de vir hoje eu passei no shopping e eu fiquei observando as pessoas trabalhando dentro dos quiosques na loja, né? E eu não conseguia ver ninguém feliz de estar ali, sabe? Aquilo me incomodou muito, né? E acredito que ali o problema não é enquanto a função, porque tem muita gente que tem prazer em servir e trabalhar no varejo. Sim. Mas que provavelmente tem alguém que está ali só por sobrevivência, que precisa do dinheiro no final do mês, né? Então, como é que a gente propõe o caminho para que as pessoas descubram o que ela tem de melhor, né? Para que elas ofereçam isso, né, nas empresas. Olha como fica mais natural, mais fluido. E quando esse ecossistema ele é alimentado, olha o quanto o planeta ganha, né? Sim.
É bem interessante isso que você trouxe, assim, porque o que eu vejo é que com a tecnologia, com as redes sociais, a velocidade de tudo é muito rápido. Então, nós somos convidados inconscientemente a todo momento a viver no automático. Então, você vai para lá, você trabalha, você entrega isso, almoça correndo, aí vai para casa, aí dá comida para os filhos, papapá. E quando você vê, você tá numa rodinha que eu chamo a rodinha do hamster. Você tá lá, na rodinha, tá infeliz, não tá conectado com o seu propósito, tá fazendo um monte de atividade, muitas vezes não tá tendo bons resultados, mas por quê? Você tá num modo totalmente sem consciência. E aí é o convite de dar um passo para trás, falar, tá, deixa eu sair aqui um pouco desse automático e deixa eu entender o que é prioridade na minha vida. Quais são meus valores? Cara, minha família é minha prioridade? Ou é o trabalho? É o meu desenvolvimento pessoal? É o servir num trabalho voluntário? Me exercitar? Você prioriza. O que é importante na minha vida? Legal. E aí analisa a sua agenda. Como que tá a sua agenda? Você tá com tempo para fazer essas coisas? E aí, reprogramar a agenda baseado nisso. Então, se família é prioridade, eu preciso ter tantos slots fechados na minha agenda para família. Se exercício físico é importante para mim, eu preciso bloquear isso. O almoço, para mim, é um horário inegociável. Assim, é bloqueado na minha agenda, porque é o meu tempo no meio do dia que eu respiro. E a partir disso, você começa a entender o que é importante para você. Com o que você gosta de trabalhar? Não, legal. Eu não estou fazendo isso hoje, mas eu vou construir esse caminho, colocando desenvolvimento na minha agenda, para daqui a 2 anos eu possa estar onde eu quero estar. Então, eu sinto assim que hoje as pessoas terceirizam muito o problema da vida delas, de eu não tenho tempo, eu preciso pagar minhas contas, mas elas são responsáveis pela agenda delas, por esse protagonismo e por sair do automático e ressignificar tudo isso. É que aqui é interessante você falar isso, né? Porque quando você vai olhando em questão social mesmo, você vai ter que olhar para um público que não tem nem noção do que é ter essa responsabilidade consigo, né? É o trabalho gigante que é o que eu falo. Acho que quando você vai ganhando essas consciências, você tem por obrigação fazer alguma coisa para que as pessoas ganhem, né, essa consciência. Porque é natural, a partir do momento que ela entender essa autorresponsabilidade, todo esse fluxo que você trouxe, ela vai querer fazer, né? Porque vira uma chavinha na nossa cabeça, né? De querer trazer mais coisas. É interessante isso que você trouxe da questão social também, porque dependendo do momento de vida que você tá, né, eu falo muito da pirâmide de Maslow, se você tá num momento de sobrevivência, muito difícil você conseguir pensar nesse tipo de coisa, como que eu vou organizar a minha agenda. Vivendo uma insegurança alimentar, que ainda é uma realidade no Brasil e no mundo. Exato, segurança alimentar, muitas vezes violência dentro de casa. Aqui você precisa trabalhar muito mais no básico, né, para conseguir suportar essa pessoa. Mas mesmo pessoas hoje que são muito bem formadas e têm uma condição financeira muito bem estruturada, eu vejo que a maior parte tá nessa escravidão mental. Também não ganhou a consciência dessa autorresponsabilidade, né? É um problema consciencial no geral, né? Tem um movimento grande para fazer aqui de um despertar, né? E falando de despertar, né? Você estava falando agora, eu lembrei uma das primeiras vezes que eu te notei dentro do Curat. Era o trabalho de harmonização. Você estava numa das macas lá no fundo da porta e aconteceu uma situação específica que você precisou de um help. E eu que fui chamar a pessoa para ajudar e você falou, obrigado, tal. Era o seu começo de jornada ali, né? Conta pra gente um pouco ali, né? Como é que foi
esse despertar espiritual, né, que a gente chama esse estalo, né, e já vai trazendo também o quanto isso, né, você começou uma carreira bem cedo, né, o quanto isso foi somando, né, e te ajudando na sua trajetória. Legal, uma ótima pergunta. Bom, meu pai sempre estudou muito filosofia, sempre falou muito sobre energia dentro de casa, sobre tela mental, o poder das palavras. Então, eu cresci já num ambiente como esse, fazendo alguns cursos relacionados a isso, que me ajudaram na minha trajetória profissional, me ajudaram nos meus relacionamentos e tudo mais. Mas há mais ou menos 3 anos e pouco atrás, que foi quando eu realmente tive essa virada de chave, foi quando eu entrei no Google e junto com isso entrou na minha vida o Reiki. Eu conheci a minha mestre de Reiki, eu recebo o Reiki 2 vezes por semana. E eu comecei o curso do CFT, do Curat, né? O Curat é uma casa de espiritualidade universalista, que tem o objetivo de transformar vidas através da expansão de consciência. E eu comecei esse curso do CFT. E quando eu estava no curso, muitas coisas começaram a se abrir na minha mente, assim, minha mentalidade começou a mudar. E eu fazendo Reiki 2 vezes por semana, eu comecei a receber, assim, no Reiki muitas visões, eu via, assim, a minha mão com muita energia, eu me via também, assim, numa tribo indígena com muita força. Teve uma vez que eu vi vários médicos espirituais. Então, eu acho que as coisas, elas foram se apresentando aos poucos para mim. E aí, acabei o curso, comecei a trabalhar na harmonização energética, né, ali como médium, sustentando toda a energia. E eu lembro uma coisa que o Cláudio, que é o dirigente espiritual do Curat, falou uma vez que foi muito importante. Porque eu não sabia, era a primeira vez que eu estava trabalhando com isso, e você fica muito inseguro, qual que é meu papel aqui? E ele falou, pessoal, o foco de vocês é bondade, intenção e sustentar esse amor. É o básico bem feito. E eu confiei nisso e fiz. Fiquei ali com toda a minha energia, com a minha bondade. E aos poucos você começa a entender, você começa a ter mais experiências, começa a vivenciar outras coisas. E ao longo do primeiro ano e meio, eu entendia que a minha jornada profissional no mundo de tecnologia e a minha jornada espiritual e social no Curat eram linhas paralelas, que não se cruzavam. E até na época isso gerou um pouco de desconforto, né? Assim, putz, será que realmente faz sentido essa minha trilha profissional? Né? Porque você começa a acessar tantas coisas, né, do seu papel no mundo, enfim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que, na verdade, essas linhas, elas se cruzam e elas se retroalimentam. Porque o que eu aprendo no Curat, né, de autoconhecimento, de ter mais consciência, de servir, de fazer as coisas de uma maneira colaborativa, me ajuda a levar para o Google e para as empresas, né, que eu trabalhei ou venho a trabalhar, essa consciência de que é possível ter performance fazendo diferente, fazendo bem, fazendo de uma maneira colaborativa. E tudo que eu aprendo no mundo corporativo, eu levo para o Curat e para as instituições sociais que eu apoio, da importância de você ter processo, de você ter tecnologia, de você ter estrutura para poder escalar a missão. Então, hoje eu tenho muita segurança de que esses 2 caminhos, o meu papel no mundo está em conectar esses mundos. Sim, é muito legal isso, né? Porque uma das coisas que eu vejo muito acontecer é a pessoa lá desperta, ela vai ganhando mais consciência, ela sai fazendo um monte de curso, e a primeira sensação que dá é tipo assim, vou largar tudo e vou viver, vou virar terapeuta, né? E tá tudo bem se é o seu desejo. Mas aqui tem que ter um cuidado, né? Porque o
o pedido talvez seja que você leve esses aprendizados e vá plantando semente nesses outros ambientes, né? E aí é muito interessante, porque aí você vê a pessoa... Acontece muito. A pessoa, ela larga tudo e até ela criar um caminho, né? Ela entender, conseguir uma clientela, ela passou um perrengue. Sim. Né? A gente vê muito isso acontecer. Porque falta esse feeling. Às vezes ela vai e fala, não era nada disso. Às vezes né? Tá tudo bem. Mas em sua maioria se cria um desejo de, não vou jogar mais o jogo da Matrix. Mas aqui eu penso, né? Eu vejo que é exatamente o que você falou. Perfeito. Como é que eu costuro? Como é que eu navego? Porque são cenários que existem. E o né? mundo é um só. E o mundo é um só. Então como é que eu vou navegando, né? De forma leve? E Li, eu te conheço, você faz isso assim com muita maestria, né? Você é extremamente cuidadosa, acolhedora, tem um cuidado com as relações, assim, que é uma coisa, né, impressionante, que é o que faz a diferença, né? Porque dá vontade. Quando você vai encontrando resposta, dá vontade de falar, chega! Sim. Só que o jogo, talvez, ele tenha um ritmo diferente, né? E é bem interessante isso que você falou. E quando eu tava nessa jornada de ainda me entender nesse caminho, eu vi uma palestra no Congresso da Felicidade em Curitiba que eu fui e que foi uma virada de chave para mim, porque a palestrante, ela trouxe exatamente isso, de que muitas pessoas que despertavam para esse novo modelo de humano, de entender o seu papel no mundo, decidiam largar tudo e virar terapeutas. E que não tem problema, se for isso que você quer, vá em frente. Só que o mundo, ele precisa de pessoas despertas na engenharia, construindo uma cidade mais inclusiva. Precisa de advogados despertos que vão construir leis mais justas, que vão fazer as leis realmente valerem. Você precisa de pessoas despertas na tecnologia para criar tecnologias que vão fazer o bem para a humanidade e não o mal. E quando ela falou isso, para mim foi muito importante, porque eu entendia isso, eu não tenho que sair disso e me isolar. Eu preciso integrar isso e levar essa consciência para onde eu estiver, seja no meu trabalho, seja em outro país, seja na minha família, que é isso que o Cura-te se propõe, a formar profissionais da luz, que vão ser luz aonde? Aonde você estiver na vida, você vai levar a mensagem do bem. Dentro ou fora, você precisa ter o entendimento que você é um ponto de luz, né? Aonde você acendeu ele, não é a questão. Né? Exatamente. E só trazendo um ponto da segunda parte que você falou, do navegar nesses mundos, que para mim é um ponto muito chave e foi uma virada de chave também, é a questão da autenticidade. Porque quando eu tô no corporativo, muitas vezes você tem a tendência de não mostrar todo esse seu outro lado para se encaixar, para pertencer ao que é esperado ali. E ao mesmo tempo, quando você tá nesse lado mais social e espiritual, muitas vezes eu não vou mostrar tanto esse meu lado da organização, da performance, porque a energia dali é outra. Só que a nossa autenticidade que é o que faz a diferença. Então, de eu estar no corporativo e, ser exatamente quem eu sou e fazer ser respeitada dessa forma, né? Então, isso é um outro ponto que eu acho muito importante, da gente assumir realmente quem a gente é. Porque quando a gente assume, aí as coisas fluem. Se a gente ficar segurando... Se encaixa, né? É legal, E não tem outro caminho, né? Porque é bem isso, né? Você cai numa construção e vai aceitando um monte de coisas que é o seu falso eu, a gente pode. E aí quando você cai nesse mergulho de uma busca, de um autoconhecimento, de uma expansão de consciência, é automático. Você vai encontrando um monte de coisas, né? Eu brinco muito, eu falo, gente, às vezes eu encontro umas coisas dentro de mim que eu falo, nossa, que legal, eu não tinha a mínima noção de que existia, né, essa vertente. E tudo ganha mais sentido, né? E isso eu confesso que eu aprendi com você,
de ser mais flexível, era muito 880. Então, como é que eu costuro? Como é que eu navego? Como é que eu vou dançando a dança que tá se apresentando para que em algum momento ela chega no ponto que é muito claro pra mim que vai dar ali, né? E, ganha um outro sentido. E é muito legal porque você vai aprendendo a curtir o caminho, né? Então, exatamente. É muito legal quando você vai pra dentro e fala, nossa, que legal isso que eu tenho. E aí você celebra e você reconhece tanto que você começa a querer usar aquilo no seu dia a dia, né? É muito legal isso. E você entra no fluxo divino, né? Eu acho que quando você é aquilo que você sente, as coisas na vida começam a acontecer, as pessoas certas começam a chegar, os resultados vêm, porque você tá na verdade, você tá na justiça, você tá no que é. Então... Tudo flui, né? Tudo flui. Tudo flui, como um rio. Tudo caminho. Cara, muito interessante. Esse episódio aqui vai ficar sensacional, mandar para muitos empresários, porque, eu acredito muito, né, nessa junção, né, de sair dessa ideia do só dinheiro e focar mais no só dinheiro, só resultado, e também olhar para essa parte de impacto, né, de cuidar dos seus, né, de dar sustentação, né, a gente estava falando da pirâmide, né. Às vezes tem casos ali dentro da sua empresa, né, de agressão, ou a pessoa por algum motivo não tá comendo mesmo, tá endividada, né? Se você tem um olhar mais humano, olha o impacto, né, do que a sua empresa, no caso, tá tendo no mundo, né? E ficar mais justo, sabe? Assim, eu sei que tem um longo caminho, assim, né, observando. Muita coisa para ser construída. Mas eu vejo que não vai ter escolha também, sabe? Porque essa galera que tá chegando agora, essa nova geração, cara, não é salário que segura eles dentro de empresa, não, sabe? Sim. Tem um grande nome, esqueci agora, que a gente assistiu uma palestra dele junto, né, que ele falou isso. Sabe, ele falou, né, e o cara é meio sanguinário, assim, né? Ele falou, sabe o que eu mais admiro nessa nova geração? É que eles não têm medo de pedir demissão, não. Tem uma mulher, que ele até cita, né? Tem uma mulher que eu gosto bastante, tem filho e tudo, pra ela não fazer mais sentido, né? E ele falou, minha filha, mas você vai sustentar como? Ah, não sei. Mas aqui pra mim não faz mais sentido, né? Sim. E você tem uma legião de pessoas chegando, né? Então, a gente vai entrando num lugar onde não tem mais volta, né? Sim. O cenário, né? É legal pensar nisso, porque as pessoas começam a sair de uma ideia de sobrevivência, né, e começam a ir para um lugar de propósito, né? Tem que ter propósito. Às vezes o cara não quer ganhar bem, às vezes o cara não quer comprar um apartamento, às vezes o cara não quer milhões, ele só quer trabalhar, ganhar um salário justo e estar investindo a energia dele em algo, né, que faz sentido. Em algo que faz sentido. E um ponto que é algo que eu tento trazer muito essa consciência e quebrar essas crenças. Existe muito uma crença, assim, na sociedade como um todo, de que dinheiro, performance e a colaboração, o fazer o bem, não podem coexistir, né? Que são linhas paralelas. Mas, na verdade, eu entendo que elas podem sim coexistir, e quando elas coexistem de uma maneira equilibrada, a prosperidade ela vem como consequência, né? Então, que você pode atingir grandes resultados trabalhando de uma forma colaborativa, tendo um olhar mais humano. Pode ser que no curto prazo o seu resultado vai ser um pouco pior se você decidir apoiar uma pessoa, um funcionário que está em dificuldade, do que demitir e contratar outro. No curto prazo talvez seja um pouco mais difícil, mas no médio e no longo prazo, você fidelizou aquela pessoa para sempre. Isso vai trazer resultado. Outra, se a pessoa tá no automático, ela não vai render bem como se ela tivesse feliz. Eu tenho certeza absoluta, pessoas felizes, elas rendem muito, muito mais. É que é difícil, né, a gente materializar, né, colocar isso em números. Mas eu realmente acredito que essas duas coisas, elas podem coexistir e o caminho é esse. É que ainda vem daquela consciência de uma liderança, em sua maioria, muito
pautada na performance, né? Então, o próprio líder, ele é muito bom no que ele faz profissionalmente, mas ele não sabe quem é ele. Isso acontece muito. Né? Exatamente. A gente ainda vê muito isso e cada vez mais a pressão para se mudar, né? Sim. E vale para o contrário, né? Porque, por exemplo, essas instituições, né? Uma ONG como o Courage, né? Para ela se sustentar, ela precisa cobrar. Algumas coisas precisam ser cobradas, não para enriquecer ninguém, mas para que a instituição cresça, né? E que a gente atenda mais pessoas, né? E em algum momento, quem sabe, não cobrar nada, né? Enquanto não chega a doações, né? E isso, tô usando aqui, né? O Courage, mas isso acontece em vários cenários de pessoas que trabalham nesse terceiro setor, né? Mas pensando em espiritualidade principalmente, que sempre vem aquela ideia, mas é dom, como é que pode cobrar? Não, tá cobrando para pagar conta, tá cobrando para aquecer, tá cobrando para expandir, tá cobrando para profissionalizar, né? Tá cobrando para entregar mais, né? Porque, né, não dá para viver de luz, né? É isso, e é para ambos os lados, é essa crença dos dois lados, e na verdade a prosperidade ela vem do equilíbrio, ela vem do fazer o que é certo, e quando você tá nesse fluxo da prosperidade, que prosperidade não é só dinheiro, né, mas o dinheiro, tá chegando mais gente na casa, as pessoas estarem felizes, a gente tá fazendo o nosso propósito. Todo feliz, né? A roda gira, e quando a roda gira, a economia gira. Tudo cresce. E tudo cresce. Tudo cresce. Mais pessoas são atendidas, mais espaço físico para se fazer as coisas, mais cursos acontecem, mais pessoas empregadas. Então, eu acredito muito nessa economia colaborativa. Sim. Né? É muito o que se fala hoje. E quando a gente olha para os índices, né, de suicídio, ansiedade, não vai ter outro caminho, sabe? Esses tipos de serviços, né, de empresas, elas vão ser cada vez mais essenciais. Sim. Né? A questão da espiritualidade, da humanização, ela vai ter que ter um conjunto, né? É muito interessante, assim, porque eu navego entre os dois universos, né? Então eu vou muito, muito para uma bolha, mas eu me permito ir muito, muito para outra. E é muito interessante, eu consigo ver nitidamente um cerco se fechando nesse sentido. Do tipo, gente, vamos resolver isso aqui que não era para ser assim, sabe? E um outro ponto que eu queria trazer aqui, que de um lado a gente está falando muito dessa mudança, né, de cultura que já vem acontecendo e que tem que acontecer, e também da nova geração que está chegando com muita energia e com muito foco em ter propósito e tudo mais. Mas é aquilo, sempre ir para o equilíbrio, porque o que a gente vê também, assim, de desequilíbrio, que às vezes acontece para o outro extremo, o funcionário, a pessoa, ela só quer o lado bom. Então, ela quer estar fazendo o que ela gosta, ela quer estar no propósito dela, mas ela não quer fazer as atividades que são necessárias, ela não quer ter a pressão que tem que ter, ela não quer ter a responsabilidade dela. Num momento de dificuldade, ela não consegue respirar para superar essa dificuldade e aí já desiste e pula para o outro. Então, esse é um outro cuidado também que tem que ter, dessa resiliência, porque eu vejo a minha carreira, eu poderia ter desistido muitas vezes, porque eu muitas vezes comecei em funções que eu não tinha as competências necessárias para performar bem ali no curto prazo. E se eu não tivesse tido a resiliência de focar, de ter humildade, de puxar os mentores para me ensinar, de estudar, eu teria desistido no caminho. Então, essa questão da resiliência para você conseguir construir resultados profundos, para mim é muito importante também num profissional. É um equilíbrio, né? Não extremar as coisas. Você tava falando, eu lembrei de um episódio que eu passei recentemente, que eu fui num barzinho que eu gosto, né? Pagode, né? Tava tomando uma cerveja com os meus amigos, uma sexta-feira à noite, e aí veio uma pessoa que é um conhecido, um colega, e ela falou pra mim assim, nossa, no Instagram tá lá, palestrando, falando de luz, não sei o quê, e tá aqui, né, no samba tomando cerveja, né? Nossa, aquilo desceu quadrado no nível...
Mas eu achei de uma ignorância, e eu sou uma pessoa assim, que claro, você tem que ter suas responsabilidades, seus limites, isso é imprescindível. Mas eu falei, gente, aonde que tá escrito em que ensinaram que uma coisa não conversa com a outra, né? Que é o que você fala, um lado anula o outro. Então, né? Então, nossa, entendi o caminho da luz é aqui, e aí eu começo a negar tudo que eu chamo de mundano, né? E pelo contrário, dá para você fazer as duas coisas com equilíbrio, tomando os seus devidos cuidados. É normal, né? Mas aí não, aí vai para outro lugar. E aí eu sou uma pessoa assim, que eu tenho muita preocupação com que eu vou criando aversão, sabe? Se eu tô criando aversão, isso aqui não tá indo de um lugar genuíno, né? Porque se dói, tem desconforto, é porque tem algum entendimento, alguma coisa que não é legal. Porque quando é natural, né? Em algum momento, né? Isso aqui não faz mais sentido pra mim. Mas é natural. E não no lugar de, agora eu conheci a luz, eu vou virar vegetariano e tá tudo bem ser, viu? Fique claro. E todo o resto é ruim. Quem come carne agora é mal. Não, gente, calma, né? Não é assim, né? Sim. Vamos ver o caminho. E é natural, gente, quando você vai achando o ponto zero dentro de você, é natural. Você vai entendendo o que faz e o que não faz sentido. Sim. Todas as respostas vão ficando muito claras, né? Você fala, nossa, essa pessoa não faz mais sentido. Mas aí você não tem uma aversão, mas você tem uma gratidão. Puxa, obrigado por tudo que eu vivi com você até aqui. Que me trouxe essa que me consciência. trouxe, né? E não tipo, nada a ver, não combina mais, porque agora eu sou da luz. Não, você é sombra também, filho. Muita coisa pra resolver ainda. E é exatamente essa consciência, né, que a gente é convidado de ter a experiência espiritual na matéria. É integrar esses dois mundos, né? E não ir para um lado ou ir para o outro. O desafio é trazer esses aprendizados para as relações, para dentro de casa, para o trabalho, para os projetos, para a vida social. Total. E eu falo muito, é muito fácil, né? Eu ficar na minha bolha, é fácil eu ser luz, falar coisas bonitas, filosofar. Eu quero ver você cair no mundão e sustentar. Aí eu falo. Exato, na relação com seu marido, na relação com seu filho. Com as pessoas na rua, com o senhor do farol. Eu quero ver você conseguir ser o tempo inteiro. Aí eu vou falar, não, agora, né, agora você entendeu a parada mesmo. Sim. É porque ir para um outro extremo e ficar lá, coisa mais fácil, né? Jesus é um exemplo muito vivo disso, né? Porque ele navegou, e ele não tava lá, né? Com os tops da galáxia, com a galera, não. Ele tava com a classe... Com a classe C da parada, entendeu? Ele tava lá com os operários, ele tava lá com os doentes. Esse era o foco dele, né? Nesse lugar de tipo... E é muito bonito, né? Porque eu gosto sempre de falar dele, porque é a mensagem que ele traz. Porque meio navegando isso, ele tinha certeza da luz, né? E é muito legal aqui, né? Porque quando você ganha essa consciência da luz que você tem, eu falo e repito, eu vou repetir muitas vezes isso, porque você quer que o outro acenda também, sabe? Assim, bate um comichão em você, né, Liz? Você fala, não, mas... Sim, existe um outro mundo. Eu preciso que vocês... experimente, beba um pouco dessa água aqui, porque ela é muito gostosa, né? Sim. Não, total. Isso que você falou, né? De Jesus, com tudo que ele se relacionava. Eu volto para aquele ponto inicial, quando você perguntou da relação com os executivos. E no final, quando você tem essa consciência que você é luz e que você está aqui para evoluir, você se coloca em pé de igualdade com qualquer ser humano. Né? Independente da situação, do momento que esse outro ser humano esteja, você tá ali para apoiar com o que você pode, aprender com o que você não sabe. Então, eu acho que isso é um ensinamento, assim... sensacional. E é muito legal isso, né? De você observar que por trás desses personagens todos tem um humano. Tem uma mãe, mas ela é um humano antes de ser mãe. Tem um pai, mas ele é um humano, né? Que existe ali. Atrás de um CEO, atrás de uma liderança. Sim.
Tem sempre um humano por detrás desse personagem, né? Existe o Ícaro, né? Que é um personagem por detrás de um ser que tô conhecendo ainda, né? Você ganhar essa consciência faz você ver as pessoas com igualdade, né? Porque quando você vai vendo, é só personagens que a gente criou. Não se sustenta, eles são... Sim, que estão em funções específicas. Ilusórios, né? Que sustentam, o personagem sustenta, né? E, pra mim, assim, um dos grandes diferenciais da minha carreira foi aprender a se conectar com esse lado humano, seja com os meus pares, seja com o CEO, seja com o meu cliente. Porque, em geral, quando a gente está nessas conversas corporativas, o foco é o tema corporativo. Só que se você gastar um tempo para conseguir se conectar com essa pessoa no nível humano, entender o que é importante para ela, ela tem filhos, ela tem filha, o que ela gosta de fazer, qual que é o hobby dela, e você conseguir identificar isso e se conectar com a pessoa nesse ponto, o comercial, ele flui 100%, porque as pessoas, elas fazem negócios com pessoas. Independente se você está falando de Big Tech, você está falando de uma fintech, você está falando de grandes empresas, pequenas empresas, não importa, vai ser de um lado um CPF e do outro CPF. E as pessoas só vão fazer negócio com quem elas confiam. Então, dar um passo para trás, para se conectar pessoalmente, vai fazer com que você pule várias etapas lá na frente. Perfeito. E estava falando, talvez a grande chave aqui seja a escuta, né? Escutar. Escuta com sinceridade, porque na maioria das vezes, se você tem um personagem criado, esse personagem já tem uma bagagem de inúmeras respostas. E às vezes é uma escuta falsa, que a pessoa falou uma coisa, mas você já veio com outra resposta e não ouviu verdadeiramente ela para se escutar verdadeiramente o que surgiu dentro de você a partir da conversa do que ela trouxe para você. Perfeito. Né? E aí o jogo vira outro, porque você tá falando de humano para humano. E você vai criar uma relação, uma conexão aqui com essa pessoa, que ela fala, pera, porque por mais que isso seja natural, é raro hoje em dia, né? Pera, tô aqui conversando com a Aline, deixa eu escutar verdadeiramente. Então, talvez, e é até um desafio no podcast, porque a cabeça fica tentando criar perguntas, né? Sim. Só que o aprendizado é, como é que eu fico aqui e deixo as perguntas surgirem a partir do que a gente tá conversando, né? Porque é isso, tem um personagem que, né, por detrás dele tem uma insegurança, um medo, né, tem uma preocupação com o julgamento. Então ele tá aqui o tempo inteiro criando cenários, ideias, tentando, né, já se proteger de todas as formas para que não fique evidente a vulnerabilidade. É isso, né? aí. E poderia acontecer, peraí, esqueci, Ed, que é o nosso produtor aqui, dá 5 minutos porque fugiu o que eu ia falar, né? Porque talvez eu não tava tão na escuta, que é o que faz a diferença, né? No negócio, nas amizades, na família, em tudo. Em tudo. E hoje em dia, essa escuta, que na verdade é a presença, né? De você estar genuinamente presente naquela conversa, naquela reunião, é tão raro. Porque hoje o multitask domina, a gente é bombardeado de notificação o tempo todo. Então é muito raro as pessoas estarem presentes. E esse é o maior presente que você pode dar para outra pessoa. Pra você. O presente do seu tempo e para você, exatamente. Para você, que é o sinal que você tá escutando, né? E aí quando você tá se escutando, você tá conectado com a sua centelha divina, com a sua essência, né? Que ela brota, até esse entendimento ele é até assim, um pouquinho complexo, né? Porque é uma voz que é silenciosa, que não diz nada, né? Ela vem de um silêncio. Sim. E quando necessário ela brota. Ela né? vem ela do fala, espaço que surge. Né? Ela não vem de algo que foi concebido, criado e pensado, não. É de imaginando uma flor, brota, né? Você me dá uma semente, eu te dou uma semente e nasce uma flor disso aqui, né? É esse o mecanismo, né, correto da fluidez. É muito legal. Nossa, adorei. Li,
Sensacional, Muito meu. bom. Muito legal poder falar de espiritualidade, falar de negócios, né? Falar de liderança, de fluxo, de alma, de essência. Sim. Olha quantos temas a gente navegou, né? E o pessoal entender esse é o nosso universo Esse é o nosso todos os universo. dias, né? Exato. E é muito legal, né? Sem rejeições, sem aversões, mas topando o jogo, né? Aceitando que tá posto. E trazendo o seu melhor dentro daquilo que você pode, se complementando com o melhor do outro, mas tudo na boa intenção, na genuinidade e na disciplina, na resiliência. Total. E pra mim é um prazer estar sempre junto com você. Entender, né, o que tá maduro, o que não tá, o que tá verde, o que a gente pode fazer a partir do nosso entendimento para que amadureça. A hora de apertar, a hora de soltar. É muito legal. E crescer nessa jornada juntos, sempre. É um grande prazer. Adorei, meu. É muito bom. Muito obrigado pela sua presença, pela sua amizade. Nossa, Aline. Pela caminhada Você nessa tá ligado vida. que é parceria gigante aqui. Tamo junto. E Liz, se você quiser trazer uma mensagem, um recado, ou só dar um tchau pra galera, fica à vontade, isso aqui é a sua câmera. Sim, obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês, estar com esse amigo querido que a gente acompanha sempre. E que vocês levem uma mensagem no coração de vocês, né? De serem vocês mesmos, de saírem do automático, assumir a sua essência e não desistir. Ter resiliência, ter foco, que com isso a gente conquista qualquer coisa no mundo. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela audiência, pela atenção de vocês. Esse episódio aqui marcou bastante por vários entendimentos, várias coisas que surgiram e se firmaram, né? Quando eu comecei o Mensageiro, eu sou bem sincero, eu não tenho um sonho de grandes audiências, fazer mega sucesso. Nunca foi sobre isso, né? Eu cada vez vejo que ele é sobre aquilo que eu acredito, né? E o que eu acredito passa pelo servir para que mais pessoas sejam impactadas, porque eu sou uma pessoa que leva a sério o autoconhecimento, o desenvolvimento, o crescimento. Isso para mim é valor, né? Humanidade, né? Ser mais humano, isso para mim é valor. E eu trabalho, tudo que eu faço na minha vida é pensando em trazer mais isso. Então, que fique sempre 100 pessoas aqui, mas se essas 100 pessoas captar um pouquinho de tudo que a gente trouxe aqui, eu dou como cumprida a missão que eu sinto aqui no meu coração. Então, obrigado aí pela sua audiência e vamos junto, né? Que logo mais, daqui 15 dias, tem mais um episódio. Valeu, pessoal!